Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Insônia Podcast. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos que têm entrado em nossas redes sociais e compartilhado, comentado, deixado o seu like lá. A todos vocês, muito obrigado mesmo. E continuem mandando as suas histórias e artes gráficas para a gente. Todas elas serão muito bem creditadas aqui no nosso site. Sem mais, vamos dar início a esse episódio. Na nossa primeira história, escrita por Alisson Ábido e narrada por Mo Perin e Oscar Antunes, acontecimentos do passado vêm à tona quando você resolve fazer uma visita à velha cidade de Knoxville. Knoxville era uma cidadezinha calma e serena, sem acontecimentos de expressão, até o início dos anos 50. Quando me falaram dessa cidade, eu estava no meu último ano de jornalismo, 1953, e era maluco por qualquer história diferente. Mas o fato é que a partir de 1952 aconteceram em Knoxville uma série de crimes não solucionados, em sua maioria assassinatos. O que logo me chamou a atenção foi o tempo passado sem se chegar a uma solução. Como eu estava de folga, sem provas naquela semana, decidi passar alguns dias naquela cidade, para ver se algo acontecia ou se eu encontraria algo. Decidi ir com meus amigos a um bar, para depois, por volta das 5:30 da tarde, chegar à estrada. Knoxville ficava apenas 1 hora de carro da cidade onde eu estava. Após algumas cervejas e muita conversa jogada fora, peguei a estrada um pouco atrasado, por volta das 6:30 da tarde. Quando fui chegando perto da placa que dizia "Bem-vindo a Knoxville", uma figura veio em direção ao meu carro, e eu fui desacelerando. Conforme a figura ia se aproximando, os faróis de meu carro o iluminavam, mostrando um velho senhor, que aparentava 70 e tantos anos. Encostei meu carro, e logo que abri a janela ele logo foi dizendo: "Ah, então me diga de onde vens." "Venho de Georgeland." "E o que queres em uma cidade que até Deus abandonou?" "Ah, eu estou cursando jornalismo e..." "Filho, por que você não faz igual ao resto do mundo que está pouco se fudendo para essa cidade e vai embora antes que se meta em algum problema?" "Mas eu não vim causar problemas. Eu só queria tentar entender o que aconteceu aqui." E como se o velho tivesse entrado em transe, ele olhou para mim e começou a gritar: Jack, quantas vezes eu te avisei, não entre lá, Jack. Eu sabia. O demônio habitou entre nós e levou tudo que eu tinha." Mais do que depressa, eu acelerei o meu carro e deixei aquele velho esquisito para trás. Chegando à cidade, tive a impressão de que o local estava preso no tempo. Tudo muito caracterizado pela arquitetura inglesa, casas, a igreja e o prédio de tijolos vermelhos, o mais alto da cidade, de apenas 2 andares. Eram muito velhos e bizarros. A única coisa estranha, como se a cidade já não fosse o bastante por si só, era uma luz acesa no prédio de tijolos vermelhos e uma placa na entrada de vidro escrito "Não entre". Hospedei-me em uma pensão que era perto da rua principal, com direito à vista para o prédio. Quando fui deitar, a luz continuava acesa, mas não se via ninguém lá dentro. Observando mais atentamente, tive a impressão de ter visto uma sombra refletida na parede. Neste momento, a luz se apagou. Cansado, eu acabei pegando no sono. Porém, quando eram mais ou menos umas 5:30 da manhã, acordei com um latido vindo da direção do prédio. Levantei para ver se conseguia enxergar algo pela minha janela, porém não vi animal algum. Acho que devido à neblina que tinha na hora, eu não conseguia enxergar bem. De qualquer jeito, como já estava acordado, fui ao banheiro fazer minhas necessidades e logo voltei para a cama. Eu estava quase pegando no sono novamente, a luz da janela do prédio se acendeu, o que me fez sentir um frio na espinha,
e pensar: que porra é essa de luz acesa? Tentei olhar pela janela de forma discreta, sem me mostrar muito, inclinando próximo à janela para espiar, e com uma gota de suor descendo pelas minhas costas, olhei em direção ao prédio e vi uma criatura, que me arrepia até hoje só de lembrar. Aquele ser era horrível. Era branco, quase pálido. Onde uma pessoa veria olhos, nele eram buracos negros, sem vida. Sua boca aberta parecia ter sido cortada de orelha a orelha, sendo quase como um sorriso. Batendo a cabeça no vidro com um leve movimento para frente e para trás, a figura estava me observando. Nesse instante, senti meu quarto ficar frio e com um cheiro de sangue. Eu queria me esconder, mas estava hipnotizado por aquela cena grotesca. Então a criatura ficou imóvel e me olhava fixamente. De repente, ela soltou um som horrível e fino, quase como um grito, e a luz do quarto se apagou, não se acendendo mais pelo resto da noite. Consegui pegar no sono e só acordei com a senhora da pensão batendo na minha porta, pois já eram 10h30 da manhã. Dirigi-me até a portaria da pensão e fui até o prédio para ver se realmente existia algo ou se era alguém me assustando. Estando a porta da frente trancada, tentei entrar pelos fundos. Trancado. Tentei então entrar por uma janela. Surpreendentemente, estava destrancada. Como estava dia, até que não precisei de minha lanterna, porém ela se encontrava comigo mesmo assim. Vasculhando o térreo do prédio, não encontrei nada, só o vestígio de que ali fora um comércio. Caixa registradora, prateleiras, balcão. Chegando próximo às escadas, respirei fundo e continuei minha busca por respostas. De lá, pude ver meu quarto, da tão misteriosa janela. E como se alguém me observasse, senti algo em minhas costas. Um arrepio me veio e o frio em minha espinha voltou. Naquele momento, senti minha alma quase que saindo de meu corpo. Conforme eu virava, a figura ia se mostrando para mim. Seus olhos, que na noite anterior eu não conseguia ver, me traziam a sensação de estar sendo encarado pelo próprio demônio, pois eram escuros e fundos. Sua boca era completamente aberta e cortada. Sua pele era muito mais pálida do que eu tinha percebido. E foi chegando perto de mim lentamente. No chão, o som de pés muito magros e descalços, quase como se fosse um esqueleto andando em minha direção. A aberração chegava perto, cada vez mais perto. Com sua boca entreaberta, eu ouvi um som muito mais ensurdecedor do que o da noite anterior. Eu senti todos os meus medos à flor da pele, como se tivessem para ser revelados. E então, próximo ao meu ouvido, sussurrou: acorde. De uma hora para outra, eu estava no bar, onde fui com meus amigos, só que sozinho. Meu relógio marcava 7 horas da noite. Sem entender nada e com o coração disparado, paguei minha conta e fui para o carro. Como estava zonzo, fui para casa dormir. No outro dia, fui encontrar meus amigos naquele mesmo bar, e como quase que por coincidência, todos me falaram sobre Knoxville e que haviam sonhado com a mesma criatura. Fiquei muito assustado, porém, logo me distraí e conversei com meus amigos sobre outros assuntos. Saindo do bar e entrando no meu carro para ir embora, parei e refleti sobre tudo que eu lembrava. Neste momento, eu estava decidido a ir para Knoxville, para confirmar se tudo era apenas minha imaginação ou se realmente aconteceu. Não precisei ir tão longe para confirmar se tudo era real. Como se fosse por maldição ou praga, ao olhar pelo meu espelho retrovisor, eu via coisa, ser, demônio, seja lá o que for, olhando fixamente em minha direção, debaixo da luz de um poste. E como se quisesse zombar de mim, fazia sinal de negativo com a cabeça. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar da floresta de Aokigahara, a floresta dos suicidas no Japão.
nessa nossa segunda história, escrita por Anderson Liberato e narrada por Mo Perim, coisas estranhas acontecem no distrito de Minamitsuru. – 16 de abril de 2016. Distrito de Minamitsuru, Japão. Bom, como podemos começar essa história? Chamo-me Minoru Isamu e quero dividir essa história com vocês. É a história de um antigo amigo meu. Devo deixar claro que tudo que estou contando foi testemunhado por mim, além das informações colhidas pela polícia. Todos que acompanharam os noticiários sabem um pouco dessa história. Tudo começou na escola onde estudávamos. Meu amigo Hiroki estava comigo no intervalo, lamentando sobre as dificuldades e as tristezas de sua vida. Durante suas lamentações, Hiroki testemunhou algo que o desmotivou completamente de tudo. Ele viu sua namorada Naomi caminhando de mãos dadas e trocando carícias e beijos com seu melhor amigo, Hisoka. Completamente abalado, Hiroki saiu correndo, pulando o portão da escola e fugindo daquela cena que era terrível demais para sua mente já perturbada. Eu tentei ir atrás dele, mas não me deixaram sair. Depois de andar muito, ele chegou a Aokigahara, a floresta dos suicidas, já com a ideia de tirar sua própria vida impregnada em seus pensamentos. Andando floresta dentro, procurando o melhor lugar para pôr um fim à sua vida miserável, ele encontrou uma figura peculiar. Um homem que aparentava ser estrangeiro, vestindo um sobretudo tão preto quanto as sombras das assustadoras árvores daquela floresta. E este homem lhe fez uma pergunta. O que está causando sofrimento em você? Hiroki, de forma fria, responde: minha vida, mais especificamente minha namorada, ou ex-namorada. O misterioso homem esboçou um sorriso em seu rosto e convidou Hiroki para acompanhá-lo. Eles chegaram a um local abandonado e o homem lhe fez uma proposta. O que você acha de nós dois ajudarmos um ao outro? E o pobre Hiroki caiu em sua armadilha. A partir deste ponto, Hiroki estava perdido totalmente. Depois de mais alguns quilômetros caminhando, eles chegaram ao que pareceu para Hiroki um hospital abandonado. E na entrada desse lugar, o sombrio homem lhe perguntou: o que você acha de nunca mais sentir remorso ou tristeza? Hiroki palidamente sorri e aceita sua proposta. Depois de 1 hora, e como descrito pelo homem misterioso, uma cirurgia no cérebro, Hiroki desperta como uma nova pessoa. Ainda meio sonolento, ele ouviu o homem abrir uma caixa de metal e o viu tirar de lá uma arma que ele não sabia identificar o modelo, mas que era inteiramente cromada. O homem lhe mostra a arma e finalmente diz a sua condição. Já que te fiz um favor, quero que volte para sua escola e mate sua namorada e seu melhor amigo, pois quero os órgãos deles, que conseguirei no necrotério da cidade, para revender no mercado negro depois. Hiroki deu uma risada muito alta e aceitou a proposta sem piedade. O homem lhe entregou a arma e saiu do local, e meu pobre amigo voltou para a escola depois de horas. Eu fui ao seu encontro, porém ele me ignorou, passando por mim sem sequer dizer uma palavra, caminhando a passos largos em direção a Naomi e seu atual namorado, desferindo vários disparos nos dois, os matando na hora. Hiroki fugiu do local, ameaçando todos que esboçassem uma reação de segui-lo. E logo, ele chegou à floresta novamente.
Ele encostou em uma árvore e sentiu um grande alívio. Mas logo, ele passou a sentir um profundo remorso por ter tirado a vida de 2 pessoas. Começou a chorar descontroladamente, passou a mão em sua cabeça, não sentindo nada além de seu cabelo. Logo, percebeu que não foi nenhum tipo de cirurgia, mas sim alguma droga injetada de efeito rápido, pois ele achou a marca da picada em seu braço. Assim, ele decidiu se matar. Um tiro. Isso bastaria. Ele apontou a arma para sua cabeça e apertou o gatilho. Nada. A arma havia falhado. Ele começou a chorar descompassadamente, levantando a cabeça para ver policiais que chegaram ao local e o prenderam. Ele contou tudo o que havia acontecido à polícia. Atualmente, Hiroki vive isolado em uma solitária, tendo alucinações terríveis sobre o que aconteceu e sofre profundamente de depressão. E até hoje, o misterioso homem não foi encontrado por ninguém. Bom, pelo menos isso é o que acho. E assim chegamos ao final de mais um episódio de Insônia Podcast. Tenham todos uma ótima noite de sono. Andando floresta dentro, procurando o melhor lugar para pôr um fim à sua vida miserável, ele encontrou